Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado, sou professor de prática jurídica e eu ajudo advogados a atuarem em juizados especiais sem cometerem nenhum erro que possa prejudicar os seus clientes. E hoje a gente vai tratar aqui, olha, qual é o melhor ambiente para você ganhar experiência na advocacia? Qual é o melhor lugar para você adquirir a experiência prática em volume, tá? É disso que a gente vai tratar aqui. Eu quero mostrar para vocês que o juizado, ele é o melhor ambiente para você atuar como advogado. É o melhor lugar para você começar, para você firmar sua clientela, para você ganhar experiência, para você se especializar mesmo, tá? Por quê? Por diversos motivos, tá? Os juizados têm uma abundância de processos, então é muito fácil você encontrar alguém que tem um problema de juizado para você atuar, tá? Os juizados, o processo de juizado, ele anda mais rápido, então ele sempre vai ter aí uma vantagem sobre o procedimento comum, né, que vai levar você aí a ter um resultado final, a já receber o seu alvará muito mais rápido do que seria na justiça comum, tá? Isso também é evidente, assim, para quem conhece o juizado na prática, por dentro. O juizado tem menos chances de recurso, então você, como advogado autônomo, advogado da parte autora, normalmente, você está numa posição muito mais confortável, porque você não vai ter aí, né, mil chances de o réu escapar pela tangente, tomar um recurso ali, outro ali, você ter que ficar aguardando uma decisão que você até sabe que é inevitável, mas que por conta de inúmeros incidentes vai demorar. Isso no juizado não acontece, tá? Enfim, são várias as vantagens e a gente vai tratar aqui delas com tranquilidade, tá? Eu só antecipei algumas, a gente vai tratar aqui com profundidade sobre dessas questões, tá? Dessas vantagens do juizado para você que quer começar, para você que quer ter uma atuação firme, para você que quer viver da advocacia, mas ainda está inseguro de começar, o juizado é o melhor lugar e aqui estão as razões, tá? Primeiro, por que juizado, né? Vocês sabem, eu tenho uma história, né, pessoal com os juizados. Por mais de 10 anos eu fui assessor de juiz em turma recursal, que é o segundo grau dos juizados, então eu estava lá, lado a lado com os juízes, tá? Analisando os processos, redigindo as decisões por eles, tá? Aprendi muito com eles no início e depois pude contribuir bastante com eles também, tá? E o juizado, ele tem uma característica que né, tá na lei, né? A competência dos juizados é julgar as ações de menor complexidade, tá? Então, em tese, pelo menos na teoria, né, os juizados tratam das questões mais simples, mais tranquilas, né, mais fluidas, né? Você não vai ter questões extremamente complexas sendo analisadas nos juizados. Quer dizer que porque é de baixa complexidade, quer dizer que é fácil atuar no juizado? Também não é para tanto, tá? Temos ações bem complexas em juizado, sim. Mas, via de regra, no juizado estão as ações mais tranquilas de você trabalhar, tá? Você vai precisar de auxílio em uma ação ou outra, você vai ficar na dúvida aqui ou ali, mas eu garanto para você que em menos situações do que se você estiver lá na justiça comum, tá? E aí com um direcionamento correto, tá? Em poucos meses você está pronto, tá? Para atuar no juizado sem precisar, né, de se debruçar sobre 1000 livros, sem precisar fazer uma pós-graduação, sem precisar
enfim, fazer o estágio que você não teve condição de fazer enquanto estava na faculdade, tá? O ouro dos juizados é você, na verdade, saber algumas poucas leis, mas mais do que isso, saber como o juiz pensa essas normas, essas leis, essas regras, tá? Então, a princípio, básico, né? Quais são as ações mais comuns em juizado, né? São aquelas ações cíveis, né? A gente está tratando aqui do juizado especial cível, tá? Então, quais são as ações que mais tramitam lá? São as ações de direito do consumidor. A grande volume das ações que estão lá são de direito do consumidor. Olha, e aí por quê? Por que isso? Porque nos juizados devem tramitar as ações cíveis até 40 salários mínimos, tá? 40 salários mínimos. Então, esse é o limite no juizado especial cível. E aí, dentro desse teto aí, você tem a maioria das ações de consumo, tá? De plano de saúde, fornecimento de energia elétrica, água, de direito bancário, enfim, todas essas questões de inclusão indevida no SPC e no Serasa. Você não deve, mas seu nome foi para lá indevidamente, né? Tudo isso aí são ações típicas, muito comuns de juizado. E se você prestou atenção no que eu falei, você provavelmente já foi consultada sobre alguma questão dessa, ou já apareceu uma questão dessa na vida da sua família, no seu círculo de amigos, né? Para você ver que são ações muito comuns, né? São ações que aparecem, você nem precisa procurar essas ações, elas aparecem, né? São os exemplos que você vai ter aí em grande parte, tá? Da sua família, de amigos e tudo mais, tá? Então, eu sei que alguns colegas chegam a se sentirem desconfortáveis. Tem gente que passou na OAB, mas até esconde. Tem receio de alardear que é advogado e receber uma consulta e não saber responder, né? E ficar ali, meu Deus, eu não sei se eu posso responder isso, se eu posso falar aquilo. Então, se você dedicar um pouco de tempo, um pouco de energia, rapidamente você vai se tornar uma pessoa capaz de responder sobre essas ações típicas de juizado. Percebe? Então, basicamente, se você for olhar lá na Lei 9.099, quais são as ações, né, que mais se encontram lá nos juizados? Primeiro, você tem aquelas ações lá de direito do consumidor, né? São as ações cíveis, na verdade, né, até 40 salários mínimos. Essa é a primeiríssima hipótese. E isso leva muita gente a confundir o juizado especial cível com o juizado de pequenas causas, que já foi extinto. E, de fato, o juizado pegou, né, a competência dos juizados de pequenas causas para si, né? O que antes era competência dos juizados de pequenas causas, hoje é competência dos juizados especiais. Mas eles têm uma competência maior ainda agora, tá? Todas as ações que estão lá no artigo 275, inciso 2º do CPC de 73. Sim, o CPC revogado, tá? As hipóteses que estão lá, todas elas são da competência dos juizados. Então, as ações de cobrança de condomínio, de taxa de condomínio, na verdade, qualquer valor que o condômino deva ao condomínio vai ser cobrada lá nos juizados. Uma questão muito comum do dia a dia, a cobrança dos honorários contratuais do advogado. É lá que você vai cobrar essas ações. Percebe? Então, é importante que você saiba que você tem uma grande... você tem um amplo espectro em que você pode trabalhar ações de juizado, tá? Então, ainda mais, acidente de veículo, essas questões de direito de vizinhança. Meu vizinho construiu em cima do meu muro. Isso é muito comum de juizado, tá? De você trabalhar em juizado. Essas ações vão parar lá. Então, assim, o grande contrassenso é que, inclusive, o maior contrassenso é que
a maioria das ações que tramitam no país estão em juizados especiais. E isso não sou eu que estou falando, tá? É um dado do CNJ. Mais de 55% das ações que tramitam no país tramitam em juizados. E qual é o grande contrassenso? Você não estudou ou estudou muito pouco a prática em juizados. O grande contrassenso é a maioria das ações do país, tá, estão no juizado e, por algum motivo, a faculdade não priorizou esse estudo. A faculdade não preparou você para atuar lá. Então, você estudou, com certeza, muito mais recurso inominado, recurso extraordinário do que recurso inominado. Muito mais. Talvez aqui alguns colegas não saibam o que é um recurso inominado, né? E isso é inadmissível. Não é culpa sua, mas é inadmissível porque não ensinaram isso para você, não prepararam você para isso aí. Talvez você tenha redigido na faculdade uma petição de processo de juizado. Talvez, tá? E é capaz de ter feito pegando um modelo de ação do procedimento comum para tentar adaptar para o rito do juizado, tá? Augusto, se você está querendo me desestimular a trabalhar nos juizados, porque, já que não é igual ao procedimento comum, eu acho que eu vou ficar com o procedimento comum mesmo, porque eu não quero aprender uma coisa nova. Olha, não é opção, na verdade, tá? Não é opção sua. Se você quer oferecer o melhor serviço para o seu cliente, o resultado mais rápido, o resultado eficiente, né? O caminho menos oneroso, porque no juizado não tem custas. Você tem que saber trabalhar bem nos juizados. Eu vejo muitos colegas querendo colocar a carroça na frente dos bois. A primeira hipótese, a primeira situação em que eu vejo isso é o colega querer dominar recurso extraordinário, recurso especial, enfim, e o camarada ele não sabe redigir adequadamente uma petição inicial do juizado. Deixa eu te falar, para você conseguir chegar no ponto em que você vai precisar interpor um recurso extraordinário, você vai ter que ter passado pelo recurso inominado. Isso é óbvio, isso é claro, mas não explicaram isso para você. Não explicaram isso para você, tá? Então, o que eu quero trazer para você aqui é que não ponha a carroça na frente dos bois. Saiba trabalhar bem o feijão com arroz, o basicão. E olha, o basicão envolve a situação mais confortável para você. O ambiente que tem a maior abundância de processos, já falei aqui, tá? A estatística do CNJ, né? Mais da metade das ações do país inteiro estão em juizados. Se você dominar esse procedimento, você está pronto automaticamente para trabalhar na maioria das ações que estão tramitando no país, tá? É simples, tá? É inteligente você fazer isso. Outra situação em que eu vejo os colegas quererem colocar a carroça na frente dos bois é querer ter cliente quando não sabe trabalhar ainda. O que é que você precisa fazer? Você tem que estar pronto, né? Se você não tem condição de atuar, você se encher de cliente, a catástrofe é certa, é uma catástrofe anunciada. É você construir uma carteira de clientes sem ter condição de entregar o resultado que eles precisam. Então, o que é que eu quero trazer para vocês aqui? Olha, esteja pronto para atuar em juizados, porque não disseram isso para você, não orientaram você nesse sentido, mas eu estou dizendo aqui para você porque eu passei mais de 10 anos vendo advogados frustrados, advogados desesperados, porque, meu Deus, eu não sabia que era diferente, eu
vim atuar aqui no juizado, eu pensei que era um procedimento simples, uma coisa tranquila, e eu errei e eu não sei como é que eu vou explicar isso para o meu cliente. Tá? Então, a grande questão é que o procedimento é simples. Mas sabe o simples que não é fácil? Sabe o simples que não é fácil? Você não pode simplesmente querer adaptar o processo civil para o juizado. Não pode. Se você adaptar o procedimento comum ao juizado, se você tentar fazer isso, aplicar o CPC rigorosamente, assim, diretamente, sem fazer um filtro antes, sem saber quais são os artigos que de fato são aplicáveis no juizado, o resultado não vai ser bom. Não vai ser bom, tá? Eu cansei de ver, tá? Eu friso isso porque é por isso que eu estou aqui. É exatamente por isso que eu vim para a internet alguns anos atrás para trazer esse alerta para você. Não é igual, é parecido. É um procedimento mais simples, mas não é a simplificação do rito do CPC, não. Tá? É diferente. Tem normas próprias, tem técnica específica. A estratégia que funciona no processo civil normalmente não vai funcionar no juizado. Tá? Então, uma vez que você está de posse dessa informação, você vai longe. Porque você não precisa de tanta coisa para se destacar no juizado, não. Sabe por quê? Porque ninguém estudou o procedimento lá. Ninguém estudou. Tá? Eu ficava estarrecido quando eu via que o recurso nominado de uma parte estava obviamente deserto. Só um exemplo aqui para vocês. E o advogado do recorrido não sabia apontar isso. Olha só a situação. Você tem um recurso inominado de uma das partes, tá? Então você tem o recorrente, né? A parte que foi vencida na sentença, então ela recorre, tá? Ela recorre porque ela quer ver a sentença reformada. O recorrido tem duas funções: ou se defender do mérito, ou se defender apontando uma irregularidade do próprio recurso. E assim a sentença vai ser mantida. Tá? É muito mais rápido e fácil você apontar uma irregularidade formal do recurso inominado, e assim seu recurso vai ser, inclusive, seu processo vai ser julgado muito mais rápido, porque é um procedimento muito mais simples. Então, o que é irregularidade formal no processo? Um recurso que está deserto, ou seja, as custas foram recolhidas a menor. O recurso está intempestivo, ou seja, foi apresentado após o prazo para recorrer. Isso é uma coisa muito fácil de você apontar, muito rápida. E o juiz, quando vai julgar um processo assim, ele também fica feliz, tá? Ele fica feliz porque o trabalho dele vai ser muito menor do que se ele tivesse que analisar o mérito daquele recurso. E o que é que me deixava espantado? É que a maioria dos advogados não sabe verificar a regularidade formal de um recurso inominado, que é simples, tá? Não é complicado, não. Você só precisa saber que é diferente do que é no processo civil, tá? Um grande exemplo. Eu cansava de ver lá, cansava de ver o recurso inominado estava deserto porque o recorrente tinha juntado só a guia referente ao recurso, quando ele tinha que ter juntado tudo lá, todos os atos anteriores. O preparo do recurso inominado é diferente, tá? E olha, era raro, muito raro, eu ver o recorrido apontar essa irregularidade. Uma irregularidade que ia ajudar muito ele, porque ia acabar rapidamente com o processo. Tá? Quanto tempo você precisa
redigir, quanto tempo você vai gastar na redação da sua petição para mostrar que o recurso está deserto? Quantas linhas você ia gastar? Isso ia matar o recurso do seu adversário. E para o meu espanto, poucos advogados sabiam apontar isso adequadamente. Então, assim, o camarada precisava fazer um esforço incrível nas contrarrazões ao recurso inominado para demonstrar, para atacar, né, o recurso inominado no mérito, quando, na verdade, ele só precisaria de 3 linhas para dizer, olha, o recurso está deserto. E aí apontar lá que não foram recolhidas custas que eram obviamente devidas. Intimação das partes, litisconsórcio, digitalização de documentos em audiência, tudo isso, tá? É o básico, e o advogado não está preparado para apontar essa diferença, percebe? Uma outra, mas vamos lá. Por que mais o juizado é uma oportunidade para o advogado? Muita gente acredita que não precisa de advogado para prestar uma queixa, né, no juizado. Muita gente acredita nisso. Hugo, isso é mentira? Depende. Depende se a parte quer vencer a ação ou não. Tá? Por quê? A parte, ela acredita que pode ajuizar a ação sem um advogado. É um processo, é uma bobagem, um processo simples. E a lei me autoriza litigar sem advogado. Qual é o resultado? Essa pessoa corre um sério risco de se prejudicar lá na frente, porque ela espera que o juiz, que o servidor vão poder orientar ela naquela ação. É uma crença que eles têm. Pode perguntar aí. Muita gente tem essa crença. E no fim das contas, qual é o resultado? Prejuízo. E é aí que você entra, porque a parte vai perder a ação e vai procurar você. Quando o processo está, né, quando ela sai uma sentença desfavorável, meu Deus, agora eu preciso de um advogado. Aí finalmente alguém vai orientar ela, porque ela chega na audiência achando que o juiz vai poder orientar ela. Né? Então, você vai encontrar, muitos clientes vão procurar você quando já vão ter uma sentença desfavorável a elas, tá? Para você interpor o recurso inominado, tá? Faz às vezes da apelação, né? Se você estivesse falando aí do procedimento comum, uma vantagem importante para quem está começando, né? Para quem está querendo se firmar na advocacia, uma vantagem interessante, porque você não deveria ter esse receio, tá? Mas é um receio comum da maioria dos advogados, que é despachar com o juiz. Muitos advogados morrem de medo de despachar, de fazer uma audiência com o juiz. Qual é a vantagem que eu trago para você? No juizado, provavelmente a sua audiência vai ser conduzida por um conciliador, por um juiz leigo, que no máximo é um advogado que nem você, tá? Então, assim, é um colega seu, é um par seu, percebe? Então, não que o advogado deva se sentir inferior a um juiz, tá? O juiz é gente, tá? Não existe hierarquia, isso você sabe, mas a gente sabe que na prática o juiz pode pensar diferente, mas você não pode pensar diferente, não pode. Mas eu sei que na prática muita gente se sente desconfortável, ansiosa, tensa, porque vai estar ali diante de um juiz, tá? O juiz já teve a primeira vez dele também. O juiz talvez já tenha sido advogado, militante também, tá? Então, ele é uma pessoa como você. Mas eu sei que muita gente tem esse receio. Meu Deus, o juiz, e tal. Cá entre nós, é provável
que você esteja mais atualizado que o juiz. É provável, tá? Você estudou, se a gente está tratando aqui, né, de, olha, começar na advocacia, com certeza você vai tá aí com informação muito mais fresca do que o juiz, tá? A grande verdade, por exemplo, o juiz, muito provavelmente, na faculdade, ele estudou o CPC de 73, tá? E você é capaz de já ter se formado com o CPC de 2015 em vigor. Só isso aí já deixa você numa vantagem de atualização muito maior em relação ao próprio juiz. Ao próprio juiz. Não que você vá aplicar diretamente o CPC no juizado. Quero fazer essa ressalva aqui. A gente começou a aula falando isso. Não vai por esse caminho. O CPC, ele pode ser utilizado em questões específicas, tá? Não é sempre que o CPC é aplicável no rito do juizado, e isso leva muitos advogados a se chocarem, a quererem se insurgir, inclusive, quanto a isso, tá? Mas não é que o juiz escolha não aplicar o CPC. É porque não cabe mesmo no juizado aquela norma que o advogado pretende aplicar. Percebe? O Júlio César Ferreira fala: advogado que assina recurso e não possui procuração também é deserto. Júlio, você está aí no YouTube, né? Obrigado pela sua participação. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso aqui, que eu acho que vai ser enriquecedor para todo mundo no nosso estudo aqui, tá? A falta de mandato, ou seja, a falta de poderes outorgados ao advogado, realmente ao advogado que subscreve, que assina o recurso inominado, realmente é uma irregularidade formal do recurso, tá? Mas um detalhe, esse mandato, ele pode ser oral. Isso está lá na Lei 9.099, tá? E mais ainda em um enunciado do FONAGE. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Na prática, Júlio, fica ligado aqui, porque é uma informação importante para você. Na prática, se o advogado que assina o recurso nominado, se ele estava presente na audiência, representando a parte, você automaticamente considera que ele tem sim mandato outorgado pela parte. É o que a gente chama de mandato tácito. Tá? Tácito. Por quê? Ora, o juizado, você sabe que que ele dispensa algumas formalidades, tá? No juizado é assim. Se você comparece acompanhando o seu cliente na audiência, mesmo que você não tenha procuração nos autos, você está habilitado a recorrer. Tá? Você está habilitado, plenamente habilitado para recorrer. Tá? Isso é o que você conclui da Lei 9.099, quando ela fala que o mandato pode ser oral. Então, você está lá na audiência, né? Seu cliente está do seu lado. Você está representando ele lá. O juiz vai se dirigir a você como advogado dele. Ele vai confirmar. Então, você é advogado, tá? Isso aí pode livrar você de uma consequência terrível, terrível. Eu já peguei centenas de processos assim, em que o recorrido, ele até alegava, olha, não conheça do recurso
né? Ele abria uma preliminar lá, nas contrarrazões ao recurso inominado, sustentando que o advogado que subscreve o recurso inominado não tem procuração nos autos. O que é procuração? A procuração é o instrumento do mandato, né? A procuração, é o mandato escrito. Isso é desnecessário. Isso é desnecessário se o advogado que assina o recurso estava presente na audiência, ainda que virtual, tá? Ainda que virtual. Então, essa é um comentário que eu quero trazer para você aí, que pode te ajudar, tá? De repente, você passou por alguma situação parecida e agora você sabe, tá? Tá lá na Lei 9.099 e no enunciado correlato, não me recordo o número do enunciado agora, tá? Mas você encontra ele facilmente se você der uma lida rápida lá nos enunciados do FONAGE, tá bom? E outra questão só é que deserto é o recurso que não está preparado ou que está com preparo insuficiente, tá? Deserção sempre se liga à falta de preparo. Mas, enfim, a grande questão é que, na prática, a gente vê também algumas limitações, né? Uma resistência do advogado mais experiente no juizado, porque, podia ser melhor, podia ser mais rápido, podia ser assim, mas, olha, na prática, o juizado é mais rápido que a justiça comum também. Essa é uma outra grande vantagem para você que está buscando se firmar na advocacia, tá? Muita gente quer se firmar na advocacia. O que é que você precisa para se firmar na advocacia? Tá? Primeira coisa é abundância de processos, tá? Abundância de processos, porque, logicamente, quanto mais processo você tiver, mais experiência você vai ter, e mais do que isso, lógico, né? O resultado financeiro também é proporcional à quantidade de processos que você tem, tá? Mas a abundância de processos em si, ela não é suficiente. Por que ela não é suficiente? Você precisa que esse processo chegue no final. Não adianta você ter lá, né, 50 processos por mês, se nenhum deles anda. Aí você pode até ter seus honorários contratuais, mas você não tem os honorários finais, né, de êxito. Então, para você se firmar, você precisa, número 1, abundância de processos. E como eu trouxe aqui para você, mais da metade das ações que tramitam no país inteiro estão em juizados. Tá? Então, abundância é lá. Você não tem como discordar desse número, tá? Mas mais do que a abundância, você precisa que ele chegue ao final. Né? Porque um processo que nunca chega ao final não te traz o resultado. Tá? Não traz o resultado. E também o processo chega ao final muito mais rápido nos juizados. Muito mais rápido. Hugo, de onde é que você está tirando isso? Justiça em números do CNJ. Tá? No primeiro grau, nos juizados, a sentença costuma sair, em média, em 10 meses no juizado. Tá? Na justiça comum, sabe quanto tempo é? 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. Tá? Então, isso é para sair a sentença, tá? Não estou dizendo que concluiu o processo, não. Mas, mais do que isso, vamos lá. Na execução, no cumprimento de sentença, se você preferir, no juizado, isso vai ser definido aí em mais ou menos 1 ano.
Sabe quanto tempo você precisa para chegar ao final da execução na justiça comum? 5 anos e 8 meses. Tá? Então, perceba a gravidade disso, né? Então, no juizado, você soma 2 dados relevantíssimos para você ter um resultado rápido. A abundância de processos e um procedimento que termina muito mais rápido. É um procedimento que vai trazer para você a decisão final em muito menos tempo do que o procedimento comum, tá? Eu digo isso porque em algumas situações você vai poder optar por ajuizar a ação na justiça comum ou nos juizados, tá? E eu ouço, né, algumas pessoas que acham que seria mais vantajoso ajuizar a ação na justiça comum, porque alucinaram, imaginaram que, por exemplo, a indenização seria maior. Ora, um exemplo, tá? Indenização por negativação indevida. Tem gente que acha que é maior no juizado, menor, é maior na justiça comum e menor no juizado. Mas a grande questão é que, primeiro, essa diferença, ela não se confirma quando você começa a analisar na casuística processo a processo, tá? Não existe essa diferença discrepante assim. E segundo é que o processo na justiça comum vai demorar anos e anos se arrastando lá, quando você pode, no juizado, resolver a questão em meses. Meses, tá? Então, essa é uma outra grande dica para você. Se você quer se firmar na advocacia, os juizados vão trazer para você abundância de processos e o resultado, que é isso que vai, de fato, fazer você se firmar. O resultado em menos tempo. Em menos tempo, tá? Sobretudo considerando que você vai ter participação aí nos honorários de sucumbência, no êxito da ação também, tá? Então você precisa que esse processo chegue ao final. Também para o seu cliente ficar satisfeito e indicar você depois. Ou voltar se ele tiver outra necessidade. Tá? Mas o importante é que você tenha esse ciclo rapidamente girando, tá? Até para você ganhar mais experiência, atravessar um processo do início ao fim, tá? Então, amigos, a gente ainda teria algumas questões para tratar, tá? O Anderson, ele traz aqui, ó, a contribuição, enunciado 77 do FONAGE, é o que fala do mandato tácito, não é, Anderson? Só para a gente confirmar aí. Obrigado, meu amigo, pela participação, pela colaboração, tá? Isso é uma coisa que eu valorizo muito entre os meus alunos e entre quem está aqui acompanhando as nossas aulas gratuitas. Uma pergunta aqui da Osvira Larissa. Osvira, seja bem-vinda. E o que é que ela diz aqui, ó? Os bancos estão fazendo empréstimo indevido. Quando entra pelo juizado, eles alegam na preliminar incompetência dos juizados porque exigem prova grafotécnica. O que você diz sobre isso? Osvira Larissa, vamos lá. Excelente pergunta, obrigado pela sua participação. E essa pergunta, olha, sobre indenização por negativação indevida, eu posso falar por horas, tá? É, assim, realmente a ação que mais aparece nos juizados especiais, tá? Eu tenho uma aula de mais de 1 hora, 2 horas, eu acredito. São várias aulas, no fim das contas. Não é melhor entrar na justiça comum. Eu vou te dar aqui o caminho para você não se perder, tá? Magda Regina, olá, boa tarde. Osvira, é o seguinte, quando você
né, tem seu cliente não assinou aquele contrato, tá? Ele não assinou contrato nenhum, mas o nome dele vai parar lá no SPC, no Serasa, o título é protestado, CCF, enfim, né? Ele não deve nada a ninguém, mas aparece o nome dele lá, como se ele devesse a uma instituição X, tá? Um banco, para ficar mais fácil. Então ele vai lá, e vai tirar uma certidão, vai encontrar a anotação que esse banco fez em nome dele, tá? A data, o valor e tal, e aí você vai ajuizar essa ação. Depois que você ajuiza essa ação, Larissa, aí é que vem o pulo do gato. Está presente? Está pronta? Quando você ajuiza essa ação, a maioria dos bancos não tem o contrato. Porque o que é que pode ter acontecido? Né? O que pode ter acontecido? Ou esse cliente não assinou contrato nenhum, ou ele até assinou, mas não recebeu o dinheiro, ou é um falsário, né, que assinou em nome dele. Mas normalmente o banco não tem esse contrato. Normalmente não tem. Foi fraude mesmo, tá? Às vezes ele até tem, mas a fraude é tão grosseira que eles nem apresentam o contrato, tá? Mas a grande questão é, se o contrato não vem aos autos, não há que se falar em perícia, porque não tem documento para ser periciado. Não tem documento para ser periciado. Percebe? Então, permanece a competência dos juizados, sendo que a perícia é impossível. Se não há documento nos autos, não há documento para ser periciado, e você vai julgar a ação com base em quê? Na falta de prova. É uma questão clara de inversão do ônus da prova, quer dizer, é o banco que tem que provar que de fato contratou com você e que você não pagou, seu cliente não pagou, ele não juntou o contrato, falta de prova, procedência da ação. Tá? Essa é a maioria dos casos nos juizados. Qual é a outra parte, né? Uma outra parte significativa dessas ações nos juizados? É que, na prática, o banco junta o contrato. Junta o contrato. E é aí o momento em que você tem algumas possibilidades, tá? Se ele juntou o contrato, mas a assinatura é flagrantemente diferente, a ação vai continuar nos juizados. Porque uma assinatura extremamente diferente, grosseiramente falsificada, qualquer pessoa que não tem competência técnica, né, de perito, vai poder afirmar, olha, essa assinatura aqui é totalmente diferente. Né? Então, permanece a competência do juizado nesse caso. A única hipótese para mim em que realmente é caso de extinguir a ação por conta da incompetência dos juizados é se o réu junta o processo e a assinatura é muito, muito, muito parecida. Tá? Parecida com o quê? Com o RG, com a assinatura da parte na ata da audiência. Tá? Aí sim, por quê? Porque uma pessoa que não tem olhos treinados, uma pessoa que não é perita, ela não pode afirmar com rigor que aquela assinatura é realmente da parte. Tá? Aí só o perito. Mas uma assinatura grosseira, o juiz pode falar que a assinatura é falsa. Tá? Ele pode. Ele só não pode, diante de assinaturas semelhantes, afirmar com veemência que aquela assinatura é verdadeira. Tá? Era assim que eu
julgava que eu me pronunciava na grande maioria das ações de negativação indevida. Tá bom? Ah, Larissa fala, eles juntam um contrato assinado. É isso. Você tem que ver aí, Larissa, se a assinatura é grosseiramente falsificada, pode permanecer no juizado sem problema nenhum, tá? Grosseiramente falsificada é caso de procedência da ação, sem qualquer dificuldade, tá? Olha só que bacana a contribuição do Alex aqui, ó. Passei por essa situação. Alex, para quem não sabe, é meu aluno, tá? Aluno do curso Prática Vencedora em Juizados Especiais, que inclusive eu vou abrir inscrições para ele no dia 17, tá? Mas olha o que o Alex fala. Vou olhar para o lado aqui, porque o meu monitor está aqui do lado, para ler o comentário dele. Passei por essa situação. O preparo estava irregular, chamei a atenção na admissibilidade na vara e foi certificado o recurso deserto. Claro, aguardei o prazo de 48 horas graças ao seu curso. Meu amigo, isso me deixa muito feliz, tá? Esse resultado aí, né, de você ter conseguido esse êxito, tá? Com base, olha, eu fiz todo o esforço para colocar ali naquele treinamento todas as questões possíveis que nesses 10 anos eu vi, para vocês conseguirem realmente atuar com segurança, com tranquilidade e ter resultados como esse aí na prática, tá? Eu fico muito feliz, fico emocionado mesmo de saber, tá? Desse resultado seu. Parabéns, parabéns. Tá? Porque só pelo fato desse tema estar lá no curso, não seria suficiente se você não tivesse a perspicácia, né? Se você não fosse uma pessoa realmente aplicada, um colega estudioso mesmo e realmente com o intuito de fazer o melhor para o seu cliente, tá? Parabéns. Aí ele complementa aqui, ó, não necessitei fazer as contrarrazões e logo depois a parte vencida pagou a ação antes do trânsito em julgado. Que maravilha, meu amigo, que maravilha. Eu fico muito feliz, tá? Fico muito, muito feliz desse resultado. Aí Alex pergunta aqui, foi juntado pela ré uma contestação de outro processo na audiência de conciliação. Foi agendada a audiência de instrução e julgamento. Ao final desta audiência, devo chamar a atenção do juiz sobre o fato? Ele vai ver, viu, Alex? Ele vai ver. Não vejo necessidade de você falar sobre, de você se manifestar sobre isso, não. Mas, se você achar necessário, se você sentir o clima lá necessário alegar isso, alega, mas é um erro tão gritante que ele vai ver. Ellen Rosana pergunta, o curso vai tratar de juizado especial federal também? Olha, o núcleo é juizado especial civil, Lei 9.099. A questão é, a maior parte da Lei 9.099 se aplica ao juizado especial federal também. Então, vai ser útil, sim, para você também na prática, tá? Mas com enfoque no juizado especial civil. E por que esse enfoque no juizado especial civil? Porque eu trabalhei na turma recursal dos juizados especiais cíveis, tá? No juizado estadual. E eu quero trazer para você experiência prática em grande quantidade. Não quero tratar aqui de teoria, não, tá? Aqui é lugar de prática. Aqui é lugar de prática. Aqui é lugar de mão na massa. Tá? Então, eu estive com a mão na massa 10 anos no juizado estadual. Então, eu quero trazer para você conhecimento prático vivo, aplicável. Não uma teoria que eu li num livro e que eu acho que você deva usar e que não... Sabe? O foco disso tudo aqui é exclusivamente a prática. Claro que
Vou precisar trazer aqui teoria, princípio da especialidade, tá? Mas é princípio que é aplicado na prática, tá? Com resultados muito importantes, inclusive, tá? Quem é meu aluno aí sabe, o Alex Túlio. Eu trato da teoria necessária e suficiente para você ter resultado prático, para você ter condição de ajuizar a sua primeira ação, para você ter uma petição inicial perfeita que vai ajudar você lá na frente, para você já redigir a sua petição, imaginando o que vai acontecer lá em eventual recurso inominado, tá? Para você saber como é que você vai se portar na audiência, o que você vai precisar falar na sustentação oral, todas as questões práticas do recurso inominado, tá? É disso que a gente vai tratar, tá? Venha preparada para aprender a prática, tá? A teoria você vai encontrar em livro aí, você já tem o suficiente, inclusive, viu? Já tem o suficiente, tá? Depois que você tiver aprimorada na prática, aí você pode trazer mais teoria para o seu estudo, mas inicialmente a prática, se você alcançar um nível de conhecimento prático maior, você vai ter resultado prático muito maior também. Tá bom? Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.